Bom, meus alunos, aqui é o professor João de Ciências, tá? Da semana 4. Hoje nós vamos falar para vocês do 8º ano sobre clima e tempo. Muita gente confunde esses dois termos, né? Certo? Nós vamos falar sobre previsão de tempo, nós vamos falar sobre as meteorologia, né? Nós vamos falar sobre a diferença, principalmente, dos dois, tá? Então, podemos observar no exemplo aí, uma previsão do tempo, certo? Para o fim de semana, o que vai acontecer e tal, né? Então, o que é o tempo? O tempo representa o comportamento de curto prazo. Presta atenção que essa é a chave para você separar um do outro, dos fenômenos atmosféricos. Já o clima, ele é o comportamento dos fenômenos atmosféricos também em períodos médio e longo prazo. Percebeu? Um é curto tempo, outro é o prazo longo, tá? Médio e longo. O clima corresponde ao comportamento das condições atmosféricas de um determinado lugar por muitos anos sucessivos. E sofre influência de quem? Da massa de ar, tá? Então, quem que prevê esse tempo? Existe um Instituto de Meteorologia, que é o Instituto Nacional, o INEP, né? No Brasil. E aí ele mostra para nós os climas. Clima equatorial, tropical semiárido, litorâneo, subtropical e tropical de altitude. Tá? São informações desses climas, né, que vão nos mostrar, por exemplo, se o clima ele é frio ou ele é quente, que determinada estação do ano que ele é desse jeito, tá bom? Daí nós vamos saber, por exemplo, se vai chover, né? Aí a gente vai se precaver levando guarda-chuva, né? Ou então, se vai chover, uma chuva com menos força, uma chuva com vento. Então, tudo isso, a climatologia ou a meteorologia vai nos fornecer as informações que a gente precisa, tá bom? Então, a ciência que estuda tudo isso chama-se meteorologia. Meteorologia estuda as condições atmosféricas, ou seja, ela busca compreender as características físicas e químicas da atmosfera e suas interações com a superfície terrestre, tá? Ela prevê o tempo, por exemplo. Ela prevê a umidade do ar, se o ar está quente, se o ar está frio, se a massa de ar, né? Nessa previsão de tempo aí, tá? E uma estação meteorológica é o conjunto de instrumentos e sensores que recolhe dados para analisar o tempo meteorológico, tá? Certinho? Então, quais as variáveis que a gente vai encontrar na previsão do tempo? A temperatura, umidade, pressão atmosfera, vento, precipitação, massa de ar, mudanças climáticas, tá? Certinho? Então, essa ideia da previsão de tempo, nós vamos ver a temperatura, tá? Ela é determinada através da transmissão de calor, né? E por isso que existem os termômetros para medir isso. A umidade, por exemplo, é o estado gasoso, o vapor da água na atmosfera, que determina a umidade de uma determinada região. Por exemplo, a umidade hoje pode estar 30% só, que é pouco, né? O ideal seria 60%, tá bom? Isso, então, tem que se controlar. É controlado de que forma? Com a chuva, né? Com a diminuição desse calor. A pressão atmosférica. A atmosfera exerce sobre o homem uma pressão permanente, devido ao seu peso dos gases que a compõem. Então, a diferença de pressão dentro da atmosfera origina grandes correntes atmosféricas, então, como o vento, mudança de pressão atmosférica, tá? O tempo, né? E aí nós usamos o barômetro para medir isso aí. E o vento? O vento é um movimento horizontal de ar, né? Por exemplo, o ar lá do Amazonas, ele tem um movimento em nossa direção para tornar úmida a nossa região, tá?
para produzir, inclusive, as nossas chuvas. A precipitação o próprio nome está falando, caída, né? Caída da chuva, caída da neve, caída do granizo, tá bom? E massas de ar. Uma massa de ar é formada por um imenso volume de ar atmosférico, com condições de umidade, pressão e temperaturas próprias, que pode se estender por centenas de quilômetros quadrados e milhares de metros de altura, podendo ficar parada ou se deslocar. Então, as massas podem ser maríticas ou continental. Ela vai produzir frente quente e as frentes frias, tá? Aí no seu desenho tá mostrando isso aí, ó, tá? Certinho? E as mudanças climáticas? As mudanças climáticas, elas estão relacionadas com a alteração do clima em nível global e podem ser causadas tanto para as alterações naturais ou pela ação do homem, tá? No caso das indústrias, você vai lançar, por exemplo, muito gás carbônico, muito óxido nítrico, outros gases que causam o efeito estufa, que compreende do aumento da temperatura média da atmosfera da Terra, tá? O efeito estufa é muito importante estudar isso aí, certinho? Vamos então para as atividades? As massas de ar são classificadas como um tipo de fator climático, ou seja, um fenômeno atmosférico que influi o clima de diferentes lugares da Terra. Quando uma massa de ar quente se desloca em direção à massa de ar frio, que está parada sobre uma região, ocorre o quê? Aí você vai lá no seu PET, ou então você lembra daquilo que a gente falou sobre massa de ar quente e massa de ar frio, tá certo? Número 2, sobre as variáveis que alteram o tempo e o clima, podemos afirmar. Então, aí tem um tanto de afirmações para vocês, e vocês vão ver qual são corretas, tá bom? E vou marcar aqui, certinho? Bom, na número 3, a Defesa Civil emitiu um alerta para o tempo seco nessa terça-feira, 19, em Belo Horizonte. A massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade, lembra daqueles índices de umidade que eu falei para vocês? 30%. No decorrer da tarde, até às 18 horas da quarta-feira, dia 20. Redobre a sua atenção e hidrate-se. Então, isso aí é um alerta que a Defesa Civil está fazendo. A temperatura na capital vai variar de 18 graus e 31 graus centígrados. As informações acima referem-se ao quê? Ao tempo ou ao clima de Belo Horizonte? Justifica. Lembra que nós falamos da diferença de clima e tempo? Aí você vai saber responder aqui, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Na próxima oportunidade, a gente volta dando mais informações para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.